Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Podem sentar. Eu acho que fica melhor. Hoje é o culto da família e eu estou muito feliz de ver famílias, de ver os jovens aqui, os adolescentes. O que vai ser passado, pregado, falado hoje aqui não é só para nós pais, mas é muito importante que os jovens e os adolescentes escutem com atenção, com muita atenção. E domingo passado o Abner falou que eu teria essa oportunidade e ele me passou um versículo. E a partir do momento que ele me passou o versículo, que eu sou assim, quando eu tenho oportunidade, meia hora depois a palavra está pronta. Mas quando ele me passou esse versículo, eu falei, Senhor, fala comigo primeiro. Fala comigo primeiro. Depois o Senhor fala com a sua igreja, porque eu preciso ser ministrada. E o versículo que ele me passou é 24, Josué 24, 13 e 15. Eu vou ler do 13 ao 15. Eu queria que colocasse no NTLH, por favor. Consegue? Se não conseguir, eu leio aqui do meu celular. Consegue? Eu vou ler aqui. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não havia construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo, portanto agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam-se, vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Esses versículos da Bíblia fez a partir do discurso final de Josué ao povo de Israel, quando ele estava prestes a morrer. Ele reúne o povo para ser lembrado da fidelidade de Deus e fazer uma decisão importante. E hoje eu quero falar sobre decisão. Hoje nós vamos falar algo muito importante e poderoso, que é sobre decisão, família, fidelidade, legado. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Vamos falar sobre aquilo que você vai deixar para as próximas gerações. Vamos falar sobre atitude. Você anda tendo atitude? Você anda pensando nas próximas gerações? Você já parou para pensar na sua descendência? Vocês pais que têm filhos, já pararam para pensar na sua descendência? E vocês jovens, muito jovens, daqui a alguns anos estarão casados. A minha filha tem 15 anos. Provavelmente não vai 10 anos para ela casar. Ela já deve pensar na descendência dela. E você, tem pensado na sua descendência? Hoje nós vamos falar sobre atitude. Nós estamos vivendo em um tempo onde famílias estão sendo destruídas, valores estão sendo perdidos e Deus já não é mais o centro dos lares, mesmo com pessoas vivendo dentro da igreja. Deus não tem sido mais o centro, Deus não tem sido mais o tudo da igreja. Hoje aqui eu quero falar sobre um chamado de Deus. Hoje nós vamos falar sobre restauração de famílias. E isso começa com uma decisão. Josué
declarou, acredito eu acredito, não está na Bíblia, acredito que ele tenha declarado em voz alta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já chegou a declarar isso dentro da sua própria casa? Você já chegou a declarar isso para que o inimigo saiba que você e a sua casa servem ao Senhor? As pessoas ao redor veem que você e a sua casa servem ao Senhor? Nós estamos falando de coisas seríssimas aqui. Como eu falei no início, falei, Senhor, ministra ao meu coração, para que possa ser ministrado no coração da igreja. Como está sendo dentro da sua casa? A sua casa tem servido ao Senhor? O Senhor tem sido o centro da sua casa? Eu creio que Josué falou em voz alta para aquele povo, porque aquele povo estava indeciso. Aquele povo não sabia, e eu creio que ele tenha gritado com todo o coração que a casa dele ia servir ao Senhor. Josué estava dizendo, eu não posso escolher pelo povo, mas eu posso escolher pela minha casa. Josué fez o certo, escolheu pela família dele, escolheu pela casa, aonde a casa dele seria uma referência. E você? Tem escolhido pela sua casa? Ou tem pensado só no seu trabalho? Você tem escolhido pela sua casa? Ou tem pensado só no dinheiro que você está para ganhar? Josué colocou a família dele em prioridade. Josué escolheu pela casa dele. Ele não poderia escolher pelo povo. Você não pode escolher pelo seu vizinho. Você não pode escolher pelo seu amigo. Mas você pode escolher pela sua família. Onde Deus honrou a sua descendência. Josué teve uma descendência honrada. E o que devemos pensar aqui agora? Como eu já falei, a minha casa tem sido uma referência? A sua casa tem sido uma referência? Na sua família lá no Brasil, vamos jogar lá no Brasil. Porque no domingo a família se reúne, tem aquela macarronada, aquela maionese, aquele frango. Eles param e eles falam assim, lá no Canadá, a minha filha, o meu filho é uma referência. Será que nós estamos sendo falados assim lá no Brasil? Ou nós estamos sendo falados ao contrário? A sua casa tem sido uma referência? Eu e a minha casa, onde passamos, estamos honrando a Deus? Uma família não é construída por acaso. Uma família é construída por decisão espiritual. Você decidiu. Todos os dias devemos decidir perdoar, amar, permanecer e colocar o Deus, o nosso Deus, no centro de tudo. Perdoar, amar, permanecer não é fácil. O perdoar, a liberação de perdão, não é uma coisa fácil, mas ainda você consegue conviver com a pessoa, mesmo sem perdoar. O amar, para uns é fácil, para outros nem tanto. Você aprende a amar, mas você também consegue conviver sem amar. Agora, o permanecer, irmãos. O permanecer você não consegue. Por um tempo você pode até levar, mas uma hora a sua máscara vai cair. Então você tem que decidir. Hoje, se possível, se acontece dentro da sua casa, perdoar, amar, permanecer e, acima de tudo, colocar Deus no centro. Uma decisão sua hoje pode mudar gerações. Uma decisão tanto a certa como a errada influencia na sua descendência, nas suas próximas gerações. E como você quer ser lembrado pela sua descendência? Pelo pai e a mãe que orava, que clamava, que colocava Deus no centro das suas ações, da sua família, e por isso a sua família hoje ela é bem-sucedida e abençoada? Ou você quer ser lembrado por ter amaldiçoado a sua família? Por ter pensado só em trabalhar, por não ter dado valor, por não priorizar os momentos na igreja, os
momentos na família, os ensinamentos, uma escola bíblica, por exemplo, por você não ter sido obediente a Deus, não colocado Ele em primeiro lugar, não honrado a sua família. Aos maridos, não sendo o sacerdote da casa, o provedor, o homem de oração, e a mulher sendo a tola, não sendo a mulher sábia que edifica a sua casa. Como você quer ser lembrado? Jovens, falo para vocês também. Como vocês querem ser lembrados? Comecem a partir de hoje. Eu, Andressa, quero ser lembrada como a matriarca da minha casa. Eu quero ser lembrada pelaquela avó que orava, que clamava. Eu quero ser lembrada pelos meus filhos, pelaquela mulher que derrubava suas lágrimas de joelho no chão e orava e clamava. Eu quero ser lembrada pelos filhos dos filhos dos filhos e dos filhos dos meus filhos. Eu quero que a minha descendência seja abençoada por Deus. Eu quero ser lembrada como uma mulher que levantou uma descendência para Deus. É assim que eu quero ser lembrada. Como você, mulher, quer ser lembrada. Você está sendo toda sábia dentro da sua casa. E você, pai, o que você está fazendo para o seu filho se erguer, para o seu filho não se desviar, honrando a Deus de todo o seu coração, ensinando ele no caminho que ele deve andar? Como você quer ser lembrado pela sua descendência? E o que aprendemos até aqui? Que não devemos deixar somente coisas, bens, mas que devemos deixar um legado na presença de Deus. Nós devemos deixar fé, caráter, valores e a presença do Senhor. Sem isso é impossível deixar um legado e sua família servir ao Senhor. Eu tenho algo sobre mim para contar, onde eu vivi algo muito forte na minha vida. É um breve testemunho, muitas pessoas aqui já sabem, mas eu carreguei algo dentro de mim por 30 anos. Não foram 30 dias, não foram 30 horas, mas foram 30 anos. Que tristeza! 30 anos. 30 anos que eu carregava uma falta de perdão. E isso me adoeceu. A falta de perdão me adoeceu, me deprimiu, veio várias outras doenças. Foram 30 anos amargurada, remoendo, doendo. Para falar a verdade, a pessoa nem sabia que eu precisava liberar perdão para ela. Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E sendo cristão, a minha obrigação é liberar perdão. Eu não tenho escolha. Mas eu lutei. Faz 14 anos que eu sou convertida. E eu não me lembro agora, já faz acho que uns 3 anos que isso aconteceu. Mas eu lutei por uns 10 anos ali, Deus martelando, Deus falando, libera perdão, pastor falando, e irmãos da igreja, Andressa, você tem que liberar perdão, e a Andressa não liberava perdão. A Andressa preferiu viver doente, amargurada, porque achava que aquela pessoa não era digna de perdão. E um dia Deus me fez eu enxergar que aquela pessoa era filha de Deus, assim como eu sou. Que o amor do Senhor, que Jesus morreu na cruz por aquela pessoa. Qual é o meu direito de não liberar perdão para aquela pessoa? E o que eu estava fazendo comigo? Me maltratando. Mas um dia eu tomei uma decisão, porque perdoar não é querer, não é sobre sentir vontade. Perdoar é sobre obedecer a Deus, mesmo quando o coração dói. Perdoar é obedecer a Deus, mesmo quando o coração sangra. O perdoar é uma decisão. E eu decidi liberar perdão. Naquele momento eu tive uma experiência com o Espírito Santo e ele me tocou e eu fui curada.
E hoje eu entendo que não era só sobre mim. A liberação de perdão não era só sobre a minha vida. Era sobre a minha casa, sobre a minha descendência. A minha descendência saberá o quanto é importante liberar um perdão. Em Provérbios 20, versículo 7 diz assim: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Existe uma bênção que começa em você, mas não termina em você. E no momento que eu liberei perdão, eu vi que Deus estava escrevendo uma nova história para mim e para minha família. Os meus filhos saberão. Os meus filhos já vivem isso. A Lívia sabe do que eu estou falando. Ela está com os ouvidos abertos, ouvindo o que eu estou falando. E ela sabe o quanto é importante liberação de perdão. Eu espero que os meus filhos e a minha descendência nunca tenha que passar por esses 30 anos. Eu espero que não, porque aqui comigo eles já aprenderam. Seus filhos não aprendem só com o que você fala, não, mas com o que você vive. Eles veem como você perdoa, seus filhos veem como você ora, seus filhos veem como você enfrenta a luta. Mulher, agora eu vou falar para mulheres. Os seus filhos e as suas filhas têm visto o que você faz? Vê você sendo uma auxiliadora dentro da sua casa? Vê quando você edifica o lar? Com sabedoria? Vê quando você cuida emocionalmente da casa? Vê quando você não compete com o seu marido? Mulher, competição não leva a nada, nem entre homens e nem entre mulheres, muito menos dentro da sua casa. Os seus filhos veem se você compete com o seu marido. A mulher sábia, ela constrói uma família forte. A sua filha vai ser o seu exemplo. A minha Alice, ela tem 6 anos hoje, mas se você perguntar para ela o que você quer ser quando crescer, ela vai olhar para você e vai falar: eu quero ser mamãe. Não sou a melhor mãe do mundo, não sou perfeita, mas eu sou um espelho para minha filha. E hoje, com 6 anos, lógico que isso vai mudar, mas hoje com 6 anos, o que a Alice quer ser? Mamãe. E isso enche o meu coração de alegria, porque foi no caminho certo. Agora eu falo para os homens. Homens, seus filhos veem quando você ama como Cristo amou. Você tem amado a sua esposa? Você tem amado os seus filhos? Você tem honrado o seu pai e a sua mãe? Quando você protege e é o provedor da casa, os seus filhos veem. Quando você toma decisão com responsabilidade. Quando você dá segurança emocional e se posiciona com maturidade. Um homem maduro, ele sustenta e direciona. E tudo isso os seus filhos observam. Hoje Deus está te chamando para uma decisão. Talvez a sua família esteja ferida, distante, quebrada. E se tiver, hoje pode ser um começo de tudo, irmãos. Hoje pode ser o começo de tudo. Você pode se levantar como Josué. Você pode declarar hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não precisa responder para mim agora em voz alta, mas responda para você. Você consegue falar isso? Que você e a sua casa servem ao Senhor? Se conseguir, amém, mas se não conseguir, ainda dá tempo. Se nós nos posicionarmos hoje, Deus visita a nossa casa. Se nós obedecermos hoje, nossos filhos viverão promessas. A descendência, não deixe de pensar na sua descendência. São os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, são netos, bisnetos, trisnetos. Olha que coisa linda, uma geração levantada para servir o Senhor. Nossos filhos viverão promessas. Deus honra a descendência daqueles que obedecem.
faça a sua decisão. Faça a sua decisão hoje. Pense no que você pode fazer para os seus filhos servir o Deus que você serve. Pense, pense, irmãos. Pense, irmãos. Escute esse louvor. Se os meus mandamentos obedecer, guarda minha palavra no seu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Quero honrar a sua descendência. Ele honra a sua descendência, irmão. Ele honra você hoje. Sirva o Senhor de todo o coração. Eu quero convidar o nosso irmão Abner e quero fazer um apelo. Você e sua casa servem ao Senhor? Se você e sua casa servem ao Senhor, venha aqui e declare o seu amor a Ele. Se você e a sua casa ainda não consegue, fala: Senhor, eu preciso de ajuda. Venha receber a oração. O Senhor está chamando famílias para servir a Ele. Senhor, me ajuda a continuar servindo a sua casa com excelência. Com excelência. Senhor, eu quero que a minha descendência te sirva. Eu quero levantar uma geração forte no Senhor. Venham, irmãos. Venham receber a oração. A oração para que a sua casa seja forte, seja firme na presença do Senhor. E declare, você pode declarar com a sua voz alta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.